Nós estamos no mês quadrangular e nós começamos o mês, a semana passada, o mês quadrangular. E hoje nós vamos dar andamento. A semana passada nós vimos a primeira parte do Evangelho quadrangular. O Senhor Jesus, quando Ele veio a este mundo, Ele veio nos entregar 4 benefícios do Calvário. 4 benefícios, diga comigo, 4 benefícios do Calvário. O primeiro foi a salvação, e nós vimos isso a semana passada. Jesus, o homem de dores, que ele foi experimentado no trabalho de salvação, é representado pela cruz e o rosto de homem, e ele veio nos salvar. E nós aprendemos a semana passada que muito além de apenas salvar a nossa alma do inferno, Ele quer nos salvar de muitas outras coisas. Ele quer nos salvar da falta de fé, da falta de esperança. Ele quer nos salvar de nós mesmos, que às vezes as nossas decisões são as que mais nos atrapalham. As nossas escolhas são quem mais impede a obra de Deus de se concretizar na nossa vida. Quer nos salvar de todas as consequências do pecado. Porque quando Ele tenta eu e você, chamando eu e você para sermos livres do pecado, quando Ele quer nos ver livre do pecado, não é só uma questão de obediência. É uma questão de ver eu e você também livre das consequências do pecado. Da consequência do pecado. Nós vimos um exemplo prático a semana passada de uma consequência do pecado. A Bíblia diz que os filhos são presentes de Deus para o casal. Mas quando a concepção da criança se dá fora do casamento ou num ato de pecado, as pessoas chamam essa gravidez de uma gravidez indesejada. Veja, um dos maiores presentes de Deus depois da salvação se torna algo indesejável quando é consequência do pecado. Então assim é a ação do pecado. Deus quer nos salvar disso também. E quer nos salvar de tudo mais que Satanás pode fazer na vida. Mas Jesus, Ele veio nos salvar, mas Ele também veio nos dar uma outra promessa. Antes de Jesus subir ao céu, Ele prometeu para mim e para você que Ele subiria, mas Ele deixaria um outro Consolador. E Ele deu uma ordem àqueles homens: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fecha os teus olhos. Peça para Deus falar com você hoje sobre a importância do Espírito Santo, na nossa vida. Peça para Ele falar com você agora. Para Ele usar a minha vida e falar com você acerca do Espírito Santo. Pai, hoje, Senhor querido eterno, nós estamos, Pai, no segundo domingo do mês quadrangular. Pai eterno, Deus glorioso, a semana passada nós já aprendemos acerca da salvação. A salvação que é muito além do que livrar a nossa alma do inferno, Pai. É uma salvação, Pai querido, para hoje. E não apenas, Pai eterno, quando partirmos dessa vida. É uma salvação para hoje, para este momento. Mas também temos, Senhor, um segundo benefício do Calvário, Pai eterno. Que é, Senhor amado Deus bendito, o poder do batismo do Espírito Santo. Pai, nós cremos, Pai, no Pentecoste hoje. Nós cremos no poder do Espírito Santo hoje. Nós cremos, Pai querido eterno, no poder da chama viva do Espírito Santo hoje em cada um de nós. Então fale conosco, Pai, através da minha vida. Usa os meus lábios como canal do Teu Santo Espírito, Pai, para alimentar, preparar e incendiar cada um de nós nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, do verso 1 a 3, ele diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza e o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor
em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Quando nós queremos entender, amados, o papel e a importância do batismo do Espírito Santo na nossa vida de cristão, não é lá pelo Pentecostes que a gente deve começar. Porque o Pentecoste foi a manifestação física. Mas o entendimento de por que o Pentecostes aconteceu está aqui nesse trecho do profeta Isaías. É muito interessante, amados, que muitas vezes a gente faz coisas na vida porque a gente observa ou copia o como, mas a gente não sabe o porquê. E o grande e mais importante conhecimento está no porquê. Olha que interessante. Certa vez uma mulher foi cozinhar ali um pernil. Ela foi cozinhar antes de assar. Pegou a panela de pressão ali. Quem aqui já fez pernil sabe, você tem que amaciar ele na pressão. Você põe ele passar direto, fica uma casca dura e o meio fica cru. E aí, a mulher, o homem comprou aquele pernil lindo, maravilhoso. Quem gosta de pernil aí? É bom, né? O Natal está chegando. Né? Até eu recebi uma mensagenzinha no WhatsApp hoje assim, né? Estou procurando animais para doação, né? Carneiro, porco, né? Pernil, peru, né? Peço só que entregue até o Natal, né? E, de repente, o homem pegou aquela peça linda de pernil, a mulher bota na tábua, corta um pedaço de um lado, corta um pedaço do outro. E aí o marido olhou aquilo e falou assim: por que você corta o pernil desse jeito? Se eu trouxe uma peça linda. Ela falou assim: porque eu não sei, mas eu aprendi com a minha mãe. Aí ele falou: vamos ligar para tua mãe e perguntar por que ela corta? Aí pegaram e ligaram para a sogra. Ô sogra, tudo bem? Tudo bem. Por que a senhora corta o pernil, os dois lados do pernil? Falou: não sei, eu aprendi com a minha mãe. Aí o marido falou: vamos ligar para a tua avó para saber? Aí ligaram para a vozinha. Oi vozinha, tudo bem? Tudo bem. Por que a senhora corta os dois lados do pernil? Ela falava: eu cortava, hoje eu não corto mais. Como assim? Falou: antes eu era tão pobre que eu só tinha uma panela bem pequenininha. E para caber o pernil dentro da panela, eu tinha que cortar os dois lados. Agora Deus me abençoou, tem uma panelona enorme, cabe o pernil inteiro, eu não corto mais. Veja, amados, foi passando por 3 gerações, porque eles viram o como, mas nunca perguntaram o porquê. Às vezes, querido, isso acontece com a nossa vida cristã. A gente tenta alguma coisa e não vive aquilo que está tentando, porque a gente quer apenas copiar o como. Mas a gente não entende o porquê. Eu viajei para uma cidade um dia, e me hospedei num hotel, e falando com o rapaz ali da recepção do hotel, fiquei vários dias a trabalho lá. E ele falou: o senhor é pastor? Eu falei: sou e tal, não sei o quê. Ele falou: a sua igreja é pentecostal? Eu falei: a gente crê no batismo no Espírito Santo, no fogo, e falei e tal, né? Ele falou: eu estou na escola de línguas. Eu falei: como é que é isso? Ele falou: não, lá na nossa igreja lá, tem um grupo que se reúne e tal, tem uma apostila, e a gente fica repetindo umas frases que os irmãos que já são batizados ficam falando. E eu falei assim: nunca tinha visto esse treco, não. Mas, amados, por quê? Porque o foco estava no como. Vamos decorar a frase que o irmão cheio da unção ali fala, e a gente fala igual. Mas por que buscar o Espírito Santo? Você já parou para pensar? Por que você, cristão, deve almejar ser cheio do Espírito Santo? Esse é o ponto. E aqui Isaías nos dá a resposta. A primeira coisa é para ter o domínio do Espírito Santo sobre a tua vida. Veja que essa parte que está destacada, o Espírito do Soberano está sobre mim. Sobre é acima ou embaixo? É acima.
Quem é o Senhor é Deus, nós somos os servos. Às vezes algumas pessoas buscam e não recebem, porque elas imaginam que elas serão donas do Espírito Santo. Elas farão o que desejarem com o Espírito Santo. Quanto estrago, amados, pode ser feito quando alguém imagina que é dono do dom do Espírito Santo? Quanto estrago. Quando alguém imagina que é dono do dom. Deus dá o dom de revelação para a pessoa, ela se torna um adivinho. Ah, vou lá naquele fulano lá que ele tem revelação. Quando a minha Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos porque botaram para fora o espírito de adivinho da mulher endemoniada, ela não estava cheia de Deus, ela estava cheia de demônio. Porque, amados, o poder do Espírito Santo não é para isso. Não é para isso. Uma vez uma pessoa falou assim: ah, pastor, eu conheci um fulano lá, que Deus revela para ele até o número do nosso RG. Eu falei: e para que ele precisa saber o número do meu RG? Vai abrir conta com o meu nome? O que a minha vida vai ser melhor se alguém tiver a revelação do número do meu RG? Então, o primeiro entendimento, amados, para você buscar o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, é entender que quando o Espírito vem, ele vem sobre a tua vida. É ele que está acima de você e não você acima dele. É ele que vem governar a tua vida e não você governar ele. É importante a gente entender o que lê. Se ali estivesse assim: o Espírito do Senhor está sob e abaixo, eu comando e ele obedece. Mas ele está sobre a minha vida. Então a primeira coisa pela qual, meu amado, você deve desejar o Espírito Santo de Deus é para ter o senhorio de Deus sobre a tua vida. Amado, se tem uma coisa que vai te garantir uma vida feliz na face da terra, é Deus ser Senhor da tua vida. É Ele controlar os teus passos, é Ele dirigir as tuas decisões, é Ele dizer: vá para a direita, vá para a esquerda, siga em frente, pare, recue, vá e faça. Não tem coisa melhor, amados, para a nossa vida do que ter a direção do Espírito Santo. Esse é o primeiro porquê nós devemos desejar o batismo com o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo dirija a minha e a tua vida. É a melhor coisa, amados. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Quando eu comecei a igreja do Novo Osasco, eu e a pastora, nós não éramos casados ainda, e minha mãe é muito rigorosa com as coisas. E ela falou assim: eu só vou liberar a Gisele para ir do Rochidale para o Novo Osasco quando vocês casarem. Até vocês casarem, ela tem o papel dela aqui na igreja, o chamado é teu, vai e faz a obra. E tinha um rapaz que me ajudava tocando, o César, é uma bênção até hoje. E eu morava em Quitaúna, e o César morava no Airosa, em Osasco. Então eu tinha que cruzar a cidade inteira para buscar o César lá no Airosa, e aí cruzar a cidade para o outro lado, para a igreja lá no Novo Osasco. E um dia, amados, estou atrasado, peguei o César lá no Airosa e vim ali naquela avenida da prefeitura de Osasco, num pau. Daqui a pouco eu olho na frente, um bloqueio da polícia, passando um carro por vez e aquelas filas. Amados, eles estavam parando todos os carros, fazendo todo mundo descer e revistando o carro todinho. Não sei o que eles estavam procurando. E a hora que parou, eu falei assim: eu vou chavecar esse polícia aí. Eu falei assim: seu polícia,
Vou jogar real para o senhor. Eu sou pastor, estou atrasado, eu tenho que abrir a igreja. O pastor está aqui e o músico está aqui. E a chave está aqui. Se eu não chegar, o povo vai ficar para o lado de fora da igreja. Ele virou para mim e falou assim: pastor, também sou crente, sabia? Eu falei: glória a Deus. Ele falou: e se eu estiver sendo agente de livramento, pastor? Desce do carro e deixa eu revistar o carro, né? Desci do carro, ele revistou o carro todinho. Amados, ele só não olhou do lado de dentro dos pneus, o resto ele olhou tudo. Aí ele falou: pastor, vá em paz, bom culto para você. Amados, quem conhece ali, quando eu cheguei no pé da Avenida Novo Osasco, ali tem uma agência de um banco, e tem um monumento feio para chuchu, não sei até por que fizeram hoje, aquela flor, copo de leite, sabe? Tem um copo de leite de 20 metros de altura, outro treco horrível aqui, mas tem lá. Quando eu cheguei ali, amados, um caminhão tinha descido desgovernado a Avenida Novo Osasco, e tinha levado todos os carros junto. Eu perguntei para o cara: quanto tempo faz que aconteceu isso? Ele falou: 5 minutos. Eu estaria entre os carros que seria arrastado pelo caminhão desgovernado. Quando a gente entrega o controle para o Espírito Santo, ele é onisciente, a gente não é. Ele sabe do que a gente não sabe. Por isso que o primeiro motivo para ter o Espírito Santo é desejar ter ele sobre nós. Porque às vezes a gente não faz ideia, amados, do que ele está nos livrando quando dirige as nossas escolhas. O segundo porquê é porque ele nos ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Aqui, amados, realmente, o texto está falando de 2 tipos de pobre. O primeiro pobre que o texto está falando é aquele que não tem nada nessa face da terra. Amados, eu não posso ter o Espírito Santo em mim e fechar os olhos para o sofrimento dos outros. É por isso que a nossa igreja é uma igreja missionária. É por isso que a nossa igreja é uma igreja missionária. Sabe, amados, eu falo com orgulho no coração. Ao mês passado, quem viu aquela família americana que foi sequestrada pelos piratas lá na ilha de Marajó? Aquela família que cuidou deles no meio da floresta é uma família de pastores da nossa igreja. Porque a gente tem, amados, não é uma, não é duas, nós temos mais de 250 igrejas nas vilas de Ribeirinho, em toda a região amazônica. Por quê? Porque a nossa igreja é uma igreja, amados, que entende que Deus nos chamou. Temos igreja nos grandes centros? Temos templos bonitos igual o nosso aqui? Temos catedrais igual a de Osasco lá, para milhares de pessoas sentadas? Temos! Mas também temos igrejas aonde ninguém quer ir. Essa igreja aqui já recebeu o pastor Emerson pregando aqui. Um homem com doutorado, professor da Federal do Pará. Aceitou o desafio de ir lá para o meio de Anajás, no meio da selva amazônica, na ilha de Marajó. O salário dele, amados, era 30 ovos. Ele comia um ovo por dia. Ele disse que chegou um dia que de tanto ele comer ovo cozido, o quintal da casa dele parecia o Polo Norte, estava branco, parecia que tinha nevado, de tanta casca de ovo que tinha. Porque falaram para ele que jogar a casca de ovo na terra ajudava a fertilizar a terra, né? E ele foi jogando, ele disse: pastor Jackson, um dia chegou, parecia que tinha nevado lá no Marajó. Porque, amados, Deus morreu para as pessoas abastadas, mas Ele morreu para os pobres também. Agora não adianta dizer que eu tenho o Espírito Santo de Deus e fechar os olhos para a necessidade do meu irmão. Eu tenho muita dificuldade, amados,
de aceitar esse evangelho elitizado que alguns pregam por aí. Esse evangelho da teologia da prosperidade que Deus só está com quem está cheio da grana. Dinheiro não é ruim, a gente gosta dele, a gente não ama ele. Faz bem, dá conforto, você vai ter para saber usar, para saber abençoar a tua família. Mas esse evangelho só de grandes centros, esse evangelho só de bairro nobre, esse evangelho só de quem pode viajar para o exterior, eu tenho dificuldade de entender esse evangelho, amados. Eu tenho dificuldade. Porque a minha Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre mim, eu também tenho que olhar para a necessidade do pobre. A Bíblia, às vezes a gente pensa que isso era ditado da avó da gente, mas não é não, está na Bíblia. Aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Isso é versículo bíblico, não é ditado popular não. Só que existe uma outra espécie de pobre, amados, que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Essa semana eu participei de um curso, uma certificação. A gente está sempre estudando, se aprimorando. Graças a Deus, essa semana concluí a minha certificação aí de Pastor Leader Coach, né? Então, mais uma formação para a nossa vida aí, para a glória de Deus e para ser bênção no nosso ministério. Mas eu estava falando lá com o meu cunhado, que estava no curso comigo também. Eu fui participar de um curso certa vez no Chile. E chegou uma hora que aquele curso mexia com as emoções das pessoas. E o povo ficou tudo meio frouxinho assim, sabe? E começou a pôr tudo para fora e tal. E o cara que estava sentado do meu lado, assim, ele começou, era um curso para presidentes de empresa, e aí ele começou a chorar. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu peguei o pior aqui, né? Para fazer dupla, né? O cara que estava ministrando o curso falou, ó, divide de 2 em 2. E aí daqui a pouco o cara falou assim, se você sentir vontade, expresse a sua frustração. Gente, aquele rapaz começou a chorar. Eu falei, pronto, mataram a mãe, o pai, os filhos dele, tudo numa chacina. Porque a dor com que ele chorava era dor de morte. E aí daqui a pouco o cara vira para mim assim, eu sou o cara mais infeliz da minha família. Porque todos os meus irmãos têm jato e eu tenho só um bimotor. Eu fiquei com vontade de pedir para ele, então dá o bimotor para eu voltar com ele para o Brasil, que eu vou fazer um bom uso dele. Amados, o homem chorava como quem fosse morrer, porque ele não tinha um jatinho. Gente que é tão pobre, que tem tudo, não, tem só dinheiro. Não tem paz. A pastora sabe de quem eu vou falar, não vou citar o nome. Nós temos um amigo que para dormir precisa de pelo menos 2 garrafas de uísque toda noite. Agora tem dinheiro caindo pelo ladrão, de tão rico que é. Mas é rico mesmo, amado, não é bem de vida. Tem gente que é bem de vida, mas tem gente que é rico. Essa pessoa que eu estou falando, se parar de trabalhar hoje, continua só o que ele já tem, gerando 1, 2 milhões de renda por mês para ele. Ele fica 2, 3 milhões mais rico por mês, sem fazer nada, só com o que ele tem aplicado hoje. Tem mais cabeça de gado do que eu tenho pelo no corpo. Rico mesmo, amados. Mas para dormir, precisa de 2 garrafas de uísque. Nós vamos pregar para esse também. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, você pega para os pobres materialmente falando, mas você prega para os pobres de espírito, que a única coisa que tem é dinheiro. Coisa que não dá, amados, é para o Espírito Santo estar em você e você não pregar, porque é uma condição. É uma condição.
O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para anunciar as boas novas. Seja para o pobre da matéria, ou seja para o pobre de espírito, o Espírito Santo sobre nós temos que anunciar. Nós temos que anunciar. Qual é a outra razão, o porquê de buscar o Espírito Santo? Cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Amados, nunca na face da terra teve tantas pessoas feridas nas suas emoções como nos dias de hoje. Nunca. Quando eu era criança, amados, eu sou filho de pastor desde que eu nasci. Outro dia eu falei isso, a pessoa deu risada. Eu falei, por que você riu? Claro que você é filho de pastor desde que você nasceu. Eu falei, não, tem gente que vira filho de pastor no meio da vida, porque o pai se torna pastor, ele já é nascido faz tempo. Eu não. Eu nasci, meus pais já eram pastor. Então não conheço outra condição de vida a não ser filho de pastor e pastor. Eu nunca vivi numa casa que não foi de pastor. Porque quando não era meu pai e minha mãe, sou eu. Então, só conheço casa de pastor em toda a minha história. Mas quando eu era criança, queridos, a igreja tinha um papel mais simples. A igreja tinha um papel de mostrar o caminho do céu para as pessoas. Porque as pessoas eram mais firmes, menos feridas, menos machucadas. Hoje, quantas pessoas você conhece que já foi traído, já foi ferido, já foi enganado, já foi destruído nas suas emoções? Se o Espírito Santo está sobre nós, Ele nos chamou para cuidar dessas pessoas. Diga assim: eu não sou chamado para julgar, eu sou chamado para cuidar. É muito claro o texto bíblico, olha. Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Amado, se o Espírito Santo está em mim, a dor do meu irmão é importante para mim. Não importa o que deixou o coração dele desse jeito, é importante para mim. Quem tem o Espírito Santo não ignora a dor alheia. Não ignora a dor alheia. Às vezes você vai encontrar um adolescente, mas geralmente é a menina. Teve a primeira paixão. Quem aqui das mulheres aí já se apaixonou por alguém e achou que ia morrer? Porque não foi correspondido. Se você está aqui levantando a mão, é que você não morreu, né? Mas você achou que ia morrer, não achou? Ah, meu Deus, ele não me ama. Eu vou morrer. É o fim. Eu não vou amar mais ninguém. 15 dias depois estava de olho no outro. Né? Eu não vou amar mais ninguém. Mas, amado, quando chega, se o Espírito Santo está em mim e alguém está sofrendo, mesmo que a minha experiência de vida mostra que aquilo vai passar, e quando os anos, a experiência acontecer na vida daquela pessoa, ela vai dar risada daquele momento que ela passou, mas se naquele instante faz ela sofrer, é meu papel, cheio do Espírito Santo, cuidar dela. Porque uma das razões de buscarmos o Espírito Santo é porque Ele nos prepara para cuidar dos corações quebrantados. E se tem uma geração, amados, que está carregada de corações deslacerados, é essa geração de agora. É essa geração de agora. Amados, eu tenho uma pesquisa no meu computador que fala que de 20 a 30% das pessoas que se convertem levam um tempo para conseguir chamar Deus de Pai, por causa das feridas que o seu pai terreno causou na sua vida. Olha que coisa triste. A pessoa tem dificuldade de se relacionar com Deus como Pai, por causa das feridas que o pai terreno causou. Coração quebrantado, coração dilacerado. Mas quando o Espírito Santo está em nós, querido, nós somos usados para cuidar de quem está assim. Porque você exala amor quando o Espírito Santo está em ti. Quem está entendendo o porquê de buscar o Espírito Santo? Que não é só virar cambalhota, não é só falar em línguas, não é sair
né? Porque tem uns irmãos que saem com a unção do helicóptero lá, né? Tal. Não é só isso, não. Vai muito mais além de barulho, amados. Vai muito além do tal do reteté. Vai muito além disso. É algo sobrenatural, é algo extraordinário, amados, que Deus escolheu a mim e a você para sermos recebedores na face da terra. Para sermos morada desse Espírito Santo na face da terra. É muito mais, amado. É muito mais. É muito mais. Entendeu? Olha o impacto que você pode causar se o Espírito Santo estiver na tua vida. Outro porquê. Ele nos levanta para anunciar liberdade aos cativos. E libertação das trevas aos prisioneiros. Quem conhece alguém que tem algum vício? Amados, quantas pessoas presas? Quantas clínicas faturando horrores? Tirando tudo que as famílias têm, mas não consegue apresentar uma solução. Porque se não for o Espírito Santo de Deus, amado, ninguém consegue tirar um vício de dentro da vida de alguém. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Quantas pessoas? A nossa igreja tem uma base de missões ali na Cracolândia, no Baixo Glicério, ali no São Paulo. Quem já teve o desprazer, porque ali não dá prazer de ir. A gente vai por amor, mas é um desprazer ir ali. Quando você começa a conversar com aquelas pessoas, elas começam a narrar suas histórias. Pessoas graduadas, pessoas pós-graduadas. Uma vez eu conversei com um homem lá, advogado, pós-graduado. Teve uma decepção, chegou em casa, pegou a esposa com outra pessoa na cama. Em vez de ir para a violência, não, ele saiu andando. E ele falou, saí andando e nunca mais parei. Aí um dia me apresentaram o crack. E num primeiro momento o crack aliviou a minha dor. E eu estou na rua até hoje. Estou na rua até hoje. Preso, amado. Quantas pessoas presas na prostituição? Quantas crianças? Eu pus de propósito um pé de criança ali. Quantas crianças? Quem já foi de madrugada comprar peixe naquele CEAGESP ali? Mães agenciando suas próprias filhas de 8, 9, 10 anos de idade. Escravas na mão da própria mãe. Amado, se não for um coração cheio do Espírito Santo, é muito mais fácil fechar os olhos para isso. É muito mais fácil fazer de conta que não existe. É muito mais fácil ficarmos dentro dos nossos templos luxuosos e fazer de conta que isso não existe. É muito mais fácil ficarmos de evento em evento, de oba-oba em oba-oba, de reteté em reteté, e fechar os olhos para isso. Mas quem verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, foi chamado para libertar os cativos, para tirar do aprisionamento da maldade desse mundo, tirar das trevas e trazer para a maravilhosa luz. É por isso, amados, que eu falo com a liderança aqui da nossa igreja. Nós não vamos ter agenda nessa igreja só por ter. Se há uma agenda nessa igreja, não tiver como propósito ajudar alguém a ser liberto do que o diabo está fazendo, não merece espaço na nossa igreja. Porque para fazer oba-oba já tem bastante gente fazendo aí. Mas para amar as vidas, precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E nós temos uma visão, nós temos um chamado, que é amar as almas, amar as vidas. Amar as vidas.
Às vezes até algumas pessoas ficam assim: poxa pastor, mas eu queria tanto que a gente fizesse tal coisa. Eu pergunto logo na cara: qual que é o propósito? Se não tem propósito, ajudar alguém, amados, se libertar das garras de Satanás, não merece espaço. Não merece gastar o teu tempo, o meu tempo. Não merece gastar o teu dinheiro, o meu dinheiro. Porque tem tanta gente escravizada, querido. Tanta gente escravizada precisando ser liberta. Eu não posso ficar em paz. Eu não posso ficar em paz quando eu vejo uma criança sendo vendida pela própria mãe. Eu não posso achar normal crianças de 10, 11, 12 anos gerando filhos. Eu não posso, amados. Ou o Espírito Santo não está em mim. Se eu achar que isso é normal, eu não entendi o porquê buscar o Espírito de Deus. Somos eclésia, amado. Somos igreja. O Espírito Santo tem que estar em nós para impactar o mundo lá fora. Para impactar o mundo lá fora. No começo do ano, eu tenho um filho de 8 anos. No começo do ano, né? A moça que nos ajuda em casa chamou a pastora e falou: pastora, o Breno me fez 2 perguntas esquisitas, né? Falou: o que foi? O Breno veio me perguntar o que era maconha e cocaína. Porque lá dentro da escola, na classe dele, tem crianças que a maconha e a cocaína estão presentes todos os dias dentro de casa, mano. Porque o pai cheira, a mãe cheira, o pai fuma, a mãe fuma. E a criança não esconde, chega na escola e conta. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus para socorrer essas pessoas, amado. Antes que o inferno trague elas, antes que o inferno açougue, antes que o inferno leve a vida delas. Porque o inferno não está brincando, amados. Não está brincando. O Senhor também quer nos encher do Espírito Santo para nós proclamarmos a bondade do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. A bondade do Senhor vai acontecer naquele dia maravilhoso. Quem quer estar nessa cena aí? Quem quer receber uma coroa? Eu quero estar lá. Eu quero ouvir aquela linda frase: vinde benditos do meu Pai, entre no gozo do teu Senhor. E nós temos que anunciar, porque nós temos essa esperança. O mundo não tem essa esperança para oferecer, amado. Mas quem tem o Espírito Santo tem essa esperança para oferecer. Tem essa esperança para oferecer. Tem. Mas aquele dia, amados, será um dia de muita alegria para nós. Quem vai se alegrar naquele dia? Mas para alguns, amados, aquele será o dia da vingança do Senhor. Quando o martelo do juiz bater e alguns ouvires: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É uma realidade também. O céu é real, mas o inferno também é. E a Bíblia diz que o único que é capaz de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Amado, se o Espírito Santo não estiver em mim, se o Espírito Santo não estiver em você, as nossas palavras serão vazias, serão discursos vazios, sem impacto nenhum, porque somente o Espírito Santo é capaz de preencher alguém e convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, amados, as nossas palavras são mais uma palavra, só mais uma. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele convence, ninguém pode fazer voltar atrás.
Porque acontece a transformação. Diga assim: eu preciso do Espírito Santo para convencer as pessoas à minha volta que o dia do juízo será um dia feliz para quem tiver Jesus, mas será um dia terrível para quem estiver longe dele. Só com o Espírito Santo, amados, a gente faz isso. Só com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo. Mais um motivo para buscar o Espírito Santo: consolar os que andam tristes, dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Amados, essa enfermidade, essa doença, essa patologia da depressão nunca encontrou um campo tão fértil para se manifestar como os dias de hoje. Os nossos profissionais do marketing, eu não sei se você sabe disso, mas os melhores profissionais do marketing do mundo são brasileiros. De todo o festival de Cannes de publicidade, 60% até hoje, todos foram vencidos por agências de publicidade brasileiras. Aquele Washington Oliveto, aquele Nissan Ganais, aqueles caras são conhecidos como Papa Cannes. A W Brasil e outras agências, o Topetudo lá que casou com a Galisteu, fugiu o nome dele agora, o Justus, com aquela agência dele também, Young & Rubicon, eles são conhecidos como Papa Cannes. São os melhores profissionais de marketing do planeta. E eles têm conseguido encher o coração das pessoas de uma necessidade do que não se necessita, de um desejo do inalcançável. Pessoas com tudo para ser imensamente felizes, mas o inimigo encontra um campo terrível para desenvolver frustração, para desenvolver decepção, para desenvolver até profunda depressão. Eu e você, cheios do Espírito Santo, somos a maior ajuda que essas pessoas podem encontrar pela frente. Porque a medicina, amados, a psicologia pode ajudar essas pessoas, mas só o toque soberano do Espírito Santo de Deus consegue tirar alguém de uma depressão profunda. Não existe medicina capaz de tirar. Pode aplaudir. Se vai aplaudir, aplaude para valer. Não há. A medicina ajuda e ajuda muito. A psicologia ajuda e ajuda muito. Mas para tirar alguém, amados, do fundo do poço de uma depressão, só o Espírito Santo de Deus ajudando. Só o Espírito Santo ajudando. E você pode ser a ajuda que essa pessoa está precisando. O Senhor Deus quer trocar aquela tristeza por uma coroa. Quer trocar aquele pranto, que é aquele choro contínuo, por um óleo de alegria. Sabe, amados, muitas pessoas estão precisando ser consoladas. E Jesus falou muito claramente: eu vos envio outro Consolador. Eu e você, cheio do Espírito Santo, nós somos o instrumento do Consolador na face da terra. Quantas pessoas, amados, estão precisando que alguém se importe com elas?
Porque elas desejam, elas estão pedindo por um consolo, elas estão pedindo por uma mão amiga, elas estão pedindo por um ouvido que esteja disposto a ouvi-las. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente entende que se eu não falar e o Espírito Santo falar, tudo está resolvido. Eu compartilhei no Tadel hoje algumas experiências, e não foram poucas, de uma pessoa de andar conosco com atendimento, nós orarmos e a pessoa começar a falar. E no final do atendimento, a pessoa fala assim: pastor, tudo que o senhor falou mudou minha vida, e eu não abri a boca. Porque eu não falei, mas enquanto eu me dispus a consolá-la, o Espírito Santo, o verdadeiro Consolador, falou no coração dela e tratou. É assim que Ele faz, querido. Só que isso não é privilégio meu, isso não é privilégio da pastora, isso não é privilégio da equipe pastoral, isso é para todos aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida. Diga: Senhor, me use a consolar os que choram, Senhor. Porque, amados, não são poucos os que choram, não são poucos, mas é para isso que o Espírito Santo vem. Quem está entendendo a amplitude da presença do Espírito Santo? Nós não podemos reduzir, amados, algo tão poderoso só em barulho. Nós não podemos reduzir algo tão poderoso só em falar língua estranha. É tudo isso que o Espírito Santo faz através de nós. O que Ele precisa é de um coração aberto para receber. Um coração disposto a receber. Alguém disposto a se encher dele e ser usado. Sabe, amados, busque o Espírito Santo e vá visitar um asilo. Eu tenho um tio que está no asilo. E toda vez que eu vou visitar ele lá, está aqui a pastora que é testemunha, eu volto chorando. Porque lá na hora eu não posso chorar. Ele perdeu muito da memória, perdeu muito do equilíbrio do corpo. Então ele precisa ficar amarrado na cadeira para não levar tombos e não se ferir. Às vezes ele lembra quem eu sou, às vezes ele não lembra. Mas eu saio de lá, antes de sair vou falar com a médica responsável. Ela fala: poxa, ainda bem que a família de vocês tem consciência. Porque tem idosos aqui há 5, 8 anos e nunca veio ninguém visitar eles. Consolar os que choram é a ação do Espírito Santo em nós. Algumas pessoas conseguem lidar facilmente com perdas de entes queridos, outros não. Você, cheio do Espírito Santo, pode ser o consolo dessa pessoa. O teu ombro pode ser o ombro de Deus para quem precisa. O teu ombro pode ser o ombro de Deus, amado, para quem precisa. Olha como você se torna importante quando está cheio do Espírito Santo. Às vezes você tem pensado: eu queria fazer algo grande para Deus. Amado, se permita ser cheio do Espírito Santo e veja Deus fazer coisas grandes através de você. Porque às vezes um consolo que Ele faz através de você vai evitar alguém de entrar numa depressão profunda e vai colocá-la numa vida de alegria dali para frente. Quando nós buscamos o Espírito Santo, nós saímos numa dimensão. Lembra a música que nós cantamos hoje? Vem fazer o que nenhum homem fez. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós saímos da dimensão do que o homem pode fazer e nós entramos na dimensão do que só o Espírito Santo pode fazer. Só que olha que coisa linda. Assim como Satanás precisa usar o ser humano para fazer mal para alguém, o Espírito Santo para abençoar alguém, conta comigo e com você. Conta comigo e com você.
Você vai fazer muita gente estar assim, ó. Depois de encontrar você no meio do caminho. Esse seriado não passa mais. Eu gostava muito desse seriado. Porque, pensa, o povo mais sem noção da face da terra era esse povo aí. Mas quando eles se juntavam era pura alegria. Era pura alegria. Vai ter gente que quando encontrar você na frente cheio do Espírito Santo, vai ficar desse jeitinho aí, ó. Chegou! Porque vai olhar para você e não vai enxergar você. Vai enxergar o Espírito Santo. Busca o Espírito, querido. Você não faz ideia o impacto que você pode causar na face da terra, se Deus te usar. Você não faz ideia. Você não faz ideia. O impacto extraordinário que você pode fazer numa vida, numa família, se Deus te usar. Ele quer te levantar como um carvalho de justiça. Sabe qual é a característica do carvalho, amados? O carvalho, se um dia por ano tiver chuva, ele tem alimento suficiente para 5 anos de crescimento e aprofundamento de raiz. Quando Deus diz que quer te plantar como um carvalho de justiça, Ele está dizendo, quando você está cheio do Espírito Santo, você é tão enraizado e tão forte, que não tem situação nenhuma, ambiente nenhuma, alteração de clima, alteração de nada ao teu redor, que mude a sua característica de cheio do Espírito Santo. Ele quer plantar você com as próprias mãos. Eu acho lindo essa parte. Ele quer te fazer um carvalho de justiça, mas não é qualquer carvalho. Pastora Nenê é importante, mas não é ela que vai te plantar. Pastora Soraya é importante, está ali, mas não é ela que vai te plantar. Pastor Eduardo é importante, mas não é ele que vai te plantar. É o próprio Deus que vai te plantar. É o próprio Deus. Vai te plantar para, através de você, manifestar a glória dele. Quem quer ver a glória de Deus? Tem 2 formas da gente ver a glória de Deus: precisando dela ou sendo o instrumento dela. O que é melhor? Vamos pensar em termos de saúde? O que é melhor? Ser um médico atendendo alguém ou precisar ser atendido por um médico? É a mesma coisa. Para ver a glória de Deus, tem 2 posições que dá para ver: precisando dela ou sendo instrumento dela. Quem quer precisar da glória de Deus? Agora, quem quer ser instrumento dela? Está aí, amados, é Bíblia. Se você for cheio do Espírito Santo, o Senhor te planta nessa terra como um carvalho de justiça, para, através de você, manifestar a glória dele. Receber e viver o Espírito Santo, amados, é ir na contramão da carne desse mundo. 1 Coríntios 2,14. Paulo fala aos habitantes da ilha de Corinto: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Amados, a gente fala em consolar quem chora, o mundo fala ema, 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 cada um com seus problemas, não é? Tenho mais o que fazer, não é isso? O mundo prega isso. O individualismo, eu posso, eu sou, eu faço, eu quero, não é? Aí vem Deus e diz: eu quero te usar para consolar os outros. É loucura para esse mundo. Por quê? Porque eles não podem entendê-lo. Porque só consegue discernir isso quem tem o Espírito de Deus. Tem o Espírito de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos.
Você vai buscar o Espírito Santo agora. Mas não mais com foco no como. Mas hoje, com o foco no porquê. A partir de hoje, querido, você não será mais como aquela mulher que cortou as duas pontas do pernil. Ah, não, eu cortei porque a minha mãe cortava. Eu cortei porque a minha avó cortava. Mas não sabia o porquê. Hoje, você entendeu o porquê. Hoje você entendeu o porquê. Então busque agora, peça o Espírito Santo. Peça para Ele vir sobre você e dirigir a sua vida. Peça para Ele ser instrumento, fazer de você um instrumento na mão dEle. A anunciar as boas novas aos pobres. Sejam eles pobres da matéria, ou sejam eles pobres de espírito. Porque o Senhor Jesus ama a ambos, tanto o rico quanto o pobre, e quer ver todos eles na morada celestial junto com Ele. Fale com Ele. Peça a Ele para te encher, para fazer de você um instrumento de consolo, daqueles que choram, daqueles que sofrem, daqueles que estão com o espírito angustiado, para usar você para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão dominados por vícios, aqueles que estão presos à prostituição, aqueles que estão infelizes. Peça a Ele para te encher, para você ser o ombro amigo, para você ser a mão amiga, a mão capaz de chegar lá no fundo do poço e tirar quem foi para lá, sem julgamentos, sem questionamentos, apenas com amor suficiente, unção do Espírito Santo para tirar de lá. Quando Jesus tira Maria Madalena do fundo do poço, Ele não foi perguntar para ela por que você chegou aonde você chegou. Ele a livra da morte e chama ela para viver um novo caminho. Vidas importantes, famílias importantes estão hoje clamando a Deus por um socorro que eu e você temos quando estamos cheios do Espírito Santo. Peça a Ele para te usar nessa noite. Peça a Ele